Meus amigos, parece uma piada, mas não é, né, cara? Depois de vencer o Santos por 6-0, criar uma euforia gigantesca no torcedor voltar a acreditar que esse time estava vivo, como diz Lédio Carmona, o Vasco simplesmente vai lá e dá esse vexame gigantesco contra o Juventude. O jogo tá 2-0, meia hora de jogo ali, eu já nem tô assistindo mais o jogo. Vim gravar aqui porque já não tinha mais estômago para assistir esse jogo do Vasco, porque tudo isso vai para a conta do Fernando Diniz, porque ele foi o maior culpado do Vasco perder o jogo hoje para o Juventude. Lógico, teve o problema do Piton fazer o pênalti com 24 segundos de jogo, mas o Vasco não conseguiu ter criatividade alguma durante o jogo, só ficar circulando a bola, tanto que a gente via o tempo todo o Diniz circula, circula. Só isso não ganha jogo, cara. Posse de bola não ganha jogo. Até hoje o Diniz não aprendeu isso, cara. Objetividade, conclusão, ganha jogo. O Juventude mostrou isso e conseguiu vencer o Vasco até agora. No momento eu tô gravando, tá 2-0. Não sei se vai sair mais gol, se vai o Vasco fazer alguma coisa, mas na minha opinião não vai acontecer mais nada nesse jogo. O Juventude não quer jogar e o Vasco também não quer jogar. E na minha opinião foi um jogo horroroso. Um dos piores jogos dessa temporada. O Vasco entrou totalmente de salto alto. Teve um momento que o Tietê tentou limpar 4 jogadores numa jogada. E claramente isso daí é excesso de confiança. Não dá, velho. Não dá, sinceramente. Hoje tudo foi errado. Vi muita gente culpando o Verratti. Claro, o Verratti tem culpa sim. Mas o maior culpado é quem escalou ele. Quem mudou num time que já estava pronto, né? Estrutura pronta ali. Era só repetir praticamente a mesma escalação, fazer a alteração do Jair pelo Thiago Mendes, que não deveria ter entrado, e sim pelo Cauã Barros, que o Barros voltou para o Vasco para ser titular do time do Vasco, e ele não jogou hoje, jogou esse horroroso Thiago Mendes, que é mais um erro da diretoria. Eu cravo aqui que o Thiago Mendes é mais um erro grosseiro da diretoria do Vasco. Péssima contratação a do Thiago Mendes, horroroso esse jogador em campo para ganhar 800 mil, né? E além disso, outras peças não funcionaram. Nuno Moreira, uma partida horrorosa. Coutinho, horroroso. O Ryan pareceu que comeu uma buchada antes de entrar em campo. E com certeza o pior disparado foi o Lucas Freitas, que foi substituído. O Vasco, até o momento que eu estou gravando aqui, tá no campo com Hugo Moura e Vitor Luiz na zaga, cara. É um absurdo, né? É a gestão Pedrinho, né? O elenco montado aí pelo Pedrinho, a ponto do treinador olhar para o banco. Cara, eu prefiro confiar ali em jogador improvisado do que usar os zagueiros que o time tem. Com certeza aí, um absurdo que a gente está vendo hoje, se não contratar 3 zagueiros, meu amigo, é 3 zagueiros. Não vamos conseguir se sustentar na primeira divisão, hein? Complicado. Um jogo fácil desse contra o Juventude, que não tem ninguém, mano. O Juventude não tem nada. Não tem nada, absolutamente nada. O Vasco tá perdendo para esse time, perdeu para esse time, e infelizmente aí. Ainda teve os desfalques, né, cara? O Juventude teve, não sei, 8 desfalques, parece. É uma piada, né, mano? É uma piada. Infelizmente, esse é o Vasco do Pedrinho, gestão Pedrinho, esse é o retrato aí do Vasco. E a programação voltou ao normal, infelizmente. Mais um jogo importante que o Vasco joga no ralo, uma defesa horrorosa, uma defesa que qualquer um faz gol. O Vasco hoje não marcou ninguém, um jogo horroroso do Lucas Freitas, um jogo horroroso do Léo Jardim, que aquele segundo gol era defensável a bola. Teve um lance no segundo tempo que ele entregou a bola para o atacante do Juventude fazer o gol. Por sorte não fez o gol, ele entregou, era para ter saído 3-0 ali. Um frangaço no segundo gol, na minha opinião, dava para ele ter pegado um goleiro de alto nível. Não toma o gol que ele tomou. O que a gente viu hoje foi um descaso total com o time, o Diniz. Péssimo, que ele que escolheu esses jogadores aí, e com certeza é para apagar tudo, esquecer tudo o que aconteceu nesse jogo, focar totalmente no jogo contra o Corinthians. Não pode ter o Verratti como titular contra o Corinthians, acho que tá nítido isso. Não dá para usar esse jogador. Um dado estatístico: no primeiro tempo, o Vasco cruzou mais de 15 vezes aí a bola na área, sem criatividade alguma, só cruzamento. A bola tá no meio campo, cruza a bola pro Verratti. No jogo contra o Santos, no jogo inteiro, o Vasco cruzou apenas 8 vezes. E só no primeiro tempo do jogo de hoje, o Vasco cruzou mais de 15 vezes, com total falta de repertório, achando que o Verratti vai cabecear todos os cruzamentos, vai conseguir chegar. Ele não deu uma finalização no gol. Teve uma lá que ele chutou fora do estádio, né? E ainda tem gente que acreditava que ele faria aquele gol que o David fez, né? Com certeza aí, a finalização dele no jogo de hoje mostrou que você está equivocado, você que achou que o Verratti faria aquele gol do David, né? Mas, na minha opinião, velho, sinceramente, hoje
foi para conta do Diniz, ele é o mal culpado, e logicamente a diretoria do Vasco que não contrata ninguém, né, cara? E o que contrata é um bagre completo como é esse Thiago Mendes, né? Detalhe, né? Precisa dessa chegada desse zagueiro para ontem, mano. Se possível, o torcedor já gostaria que o zagueiro estivesse disponível para o jogo contra o Corinthians. E o Vasco só especula, só negocia, não fecha a contratação de um zagueiro rápido. A gente espera que venha um zagueiro de qualidade. Se vir um jogador do nível do Lucas Freitas, não vai valer a pena, não vai fazer diferença alguma aí no elenco. E para piorar, vende o Luiz Gustavo pro Bahia, né? O que criou a grande revolta nos torcedores vascaínos, essa venda. Ninguém digeriu. Eu sei que foi por 31 milhões de reais, uma grana muito bem-vinda ao Vasco nesse momento, mas é um zagueiro que é melhor, mas muito melhor do que o Lucas Freitas. E o Vasco continua utilizando um zagueiro baixo, que não tem senso de marcação alguma, ele é fraquíssimo na defesa, ele só está sendo escalado porque ele sabe sair jogando com Piton, só por isso que ele é escalado, porque ele não tem qualidade alguma para ser jogador do Vasco. Infelizmente, essa é a realidade, e os zagueiros que estão sendo especulados aí no Vasco, o Vasco não tem negociações tão avançadas assim, o que está mais avançado é o Robert Renan, que é um que atua no lugar do Lucas Freitas, mas também é um jogador que não passa confiança, não é aquele zagueiro, pô, tá vindo o Robert Renan aí, com certeza vai ser titular, xerife da zaga, impecável na zaga, não, cara, um zagueiro aí muito questionável, um zagueiro aí que pode até mesmo ser do mesmo nível que o que saiu, que é o João Vitor, que estava falhando todo jogo, dado aí as proporções. É um zagueiro canhoto comparado com um destro, mas é um zagueiro que cometeu várias falhas no Internacional da mesma maneira que o João Vitor cometia. Não sei se será a melhor escolha caso o Vasco contrata o Robert Renan. Na minha opinião, a melhor escolha era continuar com o Luiz Gustavo como titular e trazer um zagueiro experiente, um zagueiro qualificado. O Vasco perdeu de bandeja o Balbuena lá pro Grêmio, já fez até gol contra o Atlético Mineiro, né? A diretoria do Vasco não quis o Balbuena, não sei porquê, talvez pela idade avançada, mas é um zagueiro de seleção, amigo, que vai jogar a próxima Copa do Mundo. E a diretoria tentando contratar jogadores fracos que estão encostados na Europa ou jogadores que estão sem time, como é o caso de um zagueiro Luizão, que estava no West Ham, um zagueiro fraquíssimo, que não vai fazer diferença alguma nesse time do Vasco. Essas são as notícias, cara. Saída aí do Luiz Gustavo, o time sem zagueiro, tentando zagueiros fracos, não sabemos o que vai acontecer aí, se o Vasco vai conseguir fechar a contratação. Eu gostaria do Gabriel Paulista na zaga, viu? Acho que o Gabriel Paulista seria o nome ideal para jogar do lado direito ali da zaga do Vasco. Zagueiro com experiência na Europa, jogou no Arsenal, jogou na Premier League, cara. Jogou aí muitos anos futebol espanhol. Ah, tem muita gente que fica com aquela coisa lá do que ele fez com o Vini. Porra, mano, mas a gente tá precisando de um time forte, cara. E um jogador bom desse daí não é de se jogar no lixo, né? Na minha opinião, seria um ótimo reforço. Poderia chegar ao Vasco, só que não tem interesse aí, só foi especulação mesmo. Comentem o que você achou desse jogo horroroso. Mais uma derrota no Brasileirão, um jogo a menos aí que o Vasco tinha. Não conseguiu tirar proveito nenhum desse jogo e não conseguiu ultrapassar Santos e Corinthians. Nem se empatasse o Vasco conseguiria alguma coisa, mas logicamente o torcedor estava confiante que o Vasco iria conseguir os 3 pontos hoje, só que a gente estava totalmente enganado, né? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa pelada. Agora é o final de semana contra o Corinthians, que vença o menos pior, né? Porque 2 times horrorosos vão disputar em São Januário quem é o menos pior.